Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui na Funcional Fitness e viemos saber hoje da Aline Sec, que é a fisioterapeuta aqui da Funcional, quais as especializações dela como fisioterapeuta. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem. Aline, o que você vai falar hoje pra gente, que você vai contar aí das suas especializações como fisioterapeuta? Bom, aqui na Funcional eu trabalho na parte de fisioterapia, né? Tenho especialização em fisioterapia traumato-ortopédico funcional, bandagem funcional e trabalho muito com a osteopatia. E o que seria cada uma delas? Então, vamos começar primeiro com a osteopatia, né? Que eu trabalho. Então, ósteo, a gente já fala, osso, e empatia, que é uma empatia pelos ossos. Mas vale enfatizar bastante que a osteopatia ela não se limita apenas nos ossos, né? E sim no sistema completo. A gente tem a função, como na área de osteopatia, diagnosticar a causa daquele problema, daquela doença, ou enfim, daquela dor, né? Então, o osteopata é isso, ele vai ao ponto da causa do problema, o porquê está acontecendo aquilo, né? E aí, quais as outras? Então, dentro ainda da osteopatia, né, a gente faz uma avaliação, cada indivíduo é individual, é único, né? Então, as avaliações são imensas, são numerosas, aí dentro de cada estrutura. A gente tem na osteopatia várias funções, né? Tem leis, a gente segue esse padrão. Então, por exemplo, a gente segue a lei da artéria, que é primeiramente o sistema circulatório tem que estar funcionando corretamente, né? A estrutura, toda estrutura governa uma função, então toda estrutura tem que ter uma função. E para que tenha essa função, a estrutura tem que estar agindo corretamente. Então a gente precisa levar essa lei também, né? A autocura, toda vez que o osteopata diagnostica, né? Ou vê a causa daquilo que está acontecendo, como se fosse um bloqueio, a gente faz o tratamento, né, específico, vamos dizer, a manipulação com as mãos e desbloqueia esse local. E no desbloqueio, o corpo ele se autocura. Então, não é o osteopata que vai dar a cura para a pessoa, e sim a própria pessoa. Então, a gente tem a função de diagnosticar, de saber a causa e desbloquear aonde está bloqueado. Por exemplo, um relógio, ele funciona, todas as pecinhas funcionando corretamente para que se marque a hora. E o corpo humano é a mesma coisa. Todas as peças têm que estar em perfeita harmonia, funcionando corretamente, para que tenha uma função, uma mobilidade. Todo corpo precisa de movimento. Todo movimento tem que estar livre. Então, é essa a função da osteopatia. Dar liberdade, dar mobilidade, né, a determinado segmento que esteja bloqueado. Aí temos também o segmento facilitado, que seja as informações do corpo, neural, enfim, por exemplo, nervo ciático, vários estímulos naquele momento, naquele local que está dando, né, incorretamente, gera uma dor, né, um excesso. Então a gente precisa estar com esse segmento também funcionando corretamente. Então, abrange todo um corpo, né? A gente precisa diagnosticar de onde vem a causa. E aí, qual que é o público que atinge? Desde criança até idoso, ou tem uma restrição? Não é todo mundo? Todo mundo, não tem limite de pessoas, enfim, né? Toda pessoa, desde neonatal até idoso, pode-se fazer uso da osteopatia. Ela abrange bastante aí, no caso, desde recém-nascido já pode ser feito a osteopatia até um idoso, até um adulto, esportista, enfim. A osteopatia abrange bastante esse atendimento ao público em geral.
E os profissionais, quais que podem fazer uso do auxílio do seu atendimento? Todos os profissionais podem ter auxílio na osteopatia, né? Vou dar um exemplo de um educador físico, que a gente tem aqui, o Eduardo. Por exemplo, o aluno dele não está tendo um resultado adequado, né? Não está tendo o resultado que ele queria, por exemplo, a pessoa não perde peso, já passou por nutricionista ou coisa do tipo, e mesmo assim não está conseguindo. Então, alguma coisa está em disfunção, algo está bloqueado. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver onde está esse bloqueio dele. E também ajuda o resultado, tem um resultado ótimo. Por exemplo, um cardiopata, um cardiologista, né? Tem um paciente que eu não estou tendo resultado com a pressão, não sei de onde está vindo, já fiz N exames, não sai resultado. Pode ser um bloqueio na cervical ou coisa do tipo. Então, estou dando um exemplo. Isso pode ser N motivos, N coisas, mas um dos exemplos, entendeu? Então, vários profissionais podem pedir auxílio, sim, à osteopatia, como a osteopatia também indica para vários profissionais. Psicólogo, eu indico direto, que hoje em dia as pessoas precisam muito, né? E gera muita, né, consequência também, a parte psicológica. Enfim, vários profissionais também eu indico para procurar. Então, é assim, a gente pensa em osteopatia, algum problema com o osso, alguma coisa assim. Então, não é só isso, né? São desbloqueios em várias áreas, né? De qualquer, até emocional. Isso, exatamente. A gente fala assim como um corpo todo, né? A gente precisa avaliar, como eu disse já, a causa daquele problema, a causa daquela doença, daquela dor. Precisa ser a osteopatia. Que legal! Nossa, muito legal isso. E um exemplo da paciente. Agora nós vamos para a parte prática aqui com a paciente. É assim, como a osteopatia é uma coisa muito única, muito, né, particular de cada pessoa, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Tayane, que ela é uma paciente minha, e ela liberou a gente estar fazendo essa entrevista. Então, eu vou dar um exemplo dela especificamente, tá? Obrigada, viu, Tayane? Vamos então saber o que ela tem, o que ela tinha no caso ou tem. A Tayane, ela apareceu aqui no consultório com uma dor no ombro. Ela tinha já procurado vários profissionais, tinha diagnosticado como bursite, uma inflamação na bursa do ombro. Só que não tinha o porquê do acontecimento, né? E aí a osteopatia entra nessa área. O que aconteceu? Fui fazer a avaliação, precisa dela, né? Avaliei postura, avaliei tudo. E a Tayane diagnosticado, vamos dizer, ela tem um bloqueio na parte do crânio, no parietal e na esfenoide. A gente fez também a avaliação visceral, né? Um bloqueio também em estômago. Né? Tudo gera uma alteração, uma disfunção. Se você tem um bloqueio parietal ou esfenoide que seja, tá alteração de humor. Ela é muito nervosa, uma pessoa muito nervosa, né? Então, o que acontece? Carreta o estômago muito ligado à alteração de humor, né? E altera também postura. A T6, T5 dela, bloqueada também, torácica, né? Então, altera uma postura. Então, tudo isso gera uma tensão facial muito grande, devido a alterações, nervosa e coisa do tipo. Alteração postural, que leva a uma sobrecarga muito grande no ombro dela, com isso ocorrendo a inflamação, alteração do ombro para frente, né, anterior, e dá uma alteração estrutural, onde que acarreta a inflamação. E aí, às vezes, muitas vezes, a gente fica tratando muito lá o local e a causa está bem lá longe, né? Eu costumo dar bastante exemplo nos meus pacientes, no caso, o ladrão não sofre, quem sofre é quem foi roubado. Exatamente. Então, o ladrão está bem longe, né? Então, é a causa, está bem longe, às vezes. Às vezes pode estar próxima também, mas a causa normalmente é bem longe. Vou dar uma demonstração de como seria o tratamento, né?
Só uma demonstração porque é mais específico, sim, o tratamento. Mas para vocês verem que é bem sutil, não tem nada de muito trush, muito, né, que as pessoas confundem que a osteopatia é quiropraxia, né, que vai com as manipulações. Também tem, se o caso for estrutural. A pessoa veio com trauma ou coisa do tipo, né, queda, alguma coisa, sai alguma estrutura fora do lugar e a gente tem que dar o trush, né? Mas no caso dela é mais visceral e crânio, é um movimento bem sutil. Se não tem alteração do local, a gente entra com o trush também. Mas eu vou demonstrar, tá bom? Então vamos lá ver como que é. Aí no caso aqui é como se eu já tivesse feito toda a avaliação, certo? Já cheguei ao ponto da onde é o primeiro, a gente chama a fase primária, né? O que está causando a causa de tudo isso. Olha a maca! Que chique! Calma que ela é um pouco lenta. Também, né? Tem que ser. Se ela subisse rápido, né? Dá um tranco aí. Dá licença para eu passar? Vou. Então eu começaria aqui, né? Que é o ponto que eu achei na avaliação como a primeira causa, né? Dela. Então, só uma demonstração. Na avaliação eu vi qual a rotação que ele está. Então, no caso aqui, eu só faria a manipulação aqui. Vocês podem ver que é bem simples. Tipo, não tem movimento nenhum. O que eu vou esperar? O osteopata, ele tem, depois de muitos estudos, né? Ele tem o sentido muito das mãos, muito sensível, vamos dizer. E aí o que a gente faz? Faz o desbloqueio e espera desenrolar o facial, que é a fáscia que a gente tem que cobre todo o corpo. Então a gente espera desenrolar e ali o corpo ele que vai comandar, ele que vai dar o comando a hora que eu tenho que parar, tá? Então aqui poderia levar minutos, segundos ou minutos. Então eu ficaria aqui até desenrolar toda a parte do esfenoide dela. Aí no parietal, no caso, também bem sutil. Agora vocês vão ver minha mão tremendo, que eu tô nervosa. Então também é bem sutil, que eu vou ver aqui se está fazendo movimento. Muito ao contrário de muitos anatomistas que dizem que o crânio não tem movimento, mas o crânio tem uma respiração, né, um movimento único. Então você precisa sentir esse movimento e fazer o desbloqueio, no caso aqui do parietal dela. Faria todo o desbloqueio que precisa, necessário, né? Eu estou dando um exemplo só de tratamento que enfatiza bem. Viria, no caso, na parte do estômago, que também foi um outro motivo, ela está com alteração. Então, o toque também é bem sutil, né? Para fazer o que seria isso? Quando o estômago entra em bastante tensão, né, por estresse, vamos dizer, pode ocorrer também um bloqueio dele. Então a gente tem que avaliar, ver qual a posição que ele está, mais voltado, e desbloquear esse estômago. E a motilidade, que é uma respiração única de cada víscera, né? Um movimento único de cada víscera. Então também corrigir essa motilidade, né? Então é um toque bem sutil, enfatizando, dizendo também que isso também demora de segundos ou minutos. A gente tem que respeitar o limite do corpo até ele desenrolar todo, né? Que ele voltar ao processo dele normal, o movimento dele normal, tá? No caso, lembra que eu comentei da vértebra T6? Caso depois de tudo isso, ainda ela mexer o ombro, no caso dela, né?
mexe o ombro, ainda está com dor, ainda tem algum bloqueio, né? Então, o que eu faria? O thrush, né? Que todo mundo pensa. Chega bem próximo a mim aqui, Tayane. Isso, coloca os braços dela aqui, né? Eu vou erguer ela. Pego na região de T6 e peço para ela fazer uma respiração bem profunda. E na solta da respiração, eu faço o thrush, certo? Também libera se tá o bloqueio. Vocês viram que todo esse né, do tratamento, eu não cheguei perto do ombro. Não mesmo. Olha que coisa. Porque é tudo uma ligação, tá tudo interligado um ao outro, né? Todo o sistema. Então a gente precisa saber a causa e não tratar aonde está a dor, né? E por isso que eu enfatizo também, falar bastante, que a osteopatia, ela é uma medicina do futuro, né? Deixa eu tirar aqui. Põe futuro nisso, né? Não é a necessidade de você ficar se entupindo de remédio, de medicamento, né? Se você tem da onde vir, da onde conseguir algum auxílio, né? Por isso que pra ela não tava nunca dando certo, porque você fica tratando a bursite aí com remédios e tudo mais, não vai nunca acabar o problema, não é? Exatamente. E Aline, agora quanto à fisioterapia traumato-ortopédica funcional, o que você me conta? Então, ela é bastante utilizada em fisioterapia desportiva, né? Hoje em dia. Então, ela entra assim, como tanto a prevenção quanto a reabilitação. Então, ela pode dar suporte, né? Quanto também reabilitar. É um tipo de fisioterapia mais facilitado, mais funcional mesmo, o próprio nome diz. Então, é assim, ela abrange bastante a área de atletas e coisas, pessoas mesmo que treinam, né? Sim. Porque, ou até mesmo uma dona de casa, enfim, abrange bastante também público. O que seria? Numa prevenção, a gente vai trabalhar essa ortopedia, no caso, nas funções diárias da pessoa. O que ela faz? Vou dar um exemplo de um jogador de futebol. Então, para prevenção, a gente faz todo um treinamento, né, na ortopedia funcional, para que ele esteja mais agilidade, que ele esteja mais facilitando naquilo que ele trabalha. E agora, se ele sofre um trauma ou fez uma cirurgia, a gente pode entrar também na parte de pré e pós-operatório. Trabalhar também toda essa reabilitação através do funcional, da ortopedia funcional. Trabalhando mais fácil, vamos dizer, dentro do que ele faz. Legal. E a bandagem funcional, como que ela ajuda ou qual a função dela na fisioterapia? A bandagem auxilia bastante, né? Principalmente eu com a osteopatia, eu trabalho bastante, que eu vou dar um exemplo aqui no caso do ombro. A bandagem ela não cura, como muita gente coloca e acha que é salompas e que tem remédio, coisa do tipo, né? Não. Ela é uma bandagem elástica, colorida, porém não altera as funções dela, sendo de colorida. É só para a pessoa gosta mais de uma cor ou da outra, coloca esteticamente, vamos dizer. Mas a função, sim, é um profissional que tem que colocar. Então, ela vai auxiliar. Por exemplo, ela pode ser colocada na articulação, para auxiliar a articulação. Ela pode ser colocada na musculatura. Ela pode ser colocada em parte sanguínea. Enfim, qual a função? O fisioterapeuta vai avaliar, vai ver qual a disfunção daquela pessoa e vai colocar a bandagem para auxiliar, vamos dizer, né? Então, a pessoa está com dor, por exemplo, a Tayane, vou dar o exemplo dela. Está com dor no movimento do ombro. Então, o que eu vou colocar? Vou avaliar precisamente, vou ver o que está faltando ali. Musculatura está em disfunção? Articulação está em disfunção? Então, eu vou colocar de acordo com o que ela está em disfunção. Aí, a bandagem ela tem, vou mostrar, ela tem uma regulagem também de 1% até 100% de ajuda.
Então também eu vou avaliar, ver quanto que a musculatura da Tayane está precisando de auxílio. Vou colocar de acordo com o que ela precisa, entendeu? Entendi. É isso que a bandagem faz. E esse é o exemplo, então, de colocar a bandagem. Isso, ela vai dar, por exemplo, um suporte. Eu não estou conseguindo fazer o movimento porque o meu músculo está lesionado. Então, quanto ele está precisando? Ele está precisando de 50%. Então, eu vou colocar 50% na bandagem, ela vai fazer o movimento e 50% o meu músculo faz. Consequentemente, a inflamação diminui e a dor passa. Entendeu? Então, é essa a função da bandagem. Nossa, muito legal, Aline. Adorei saber, conhecer essa parte da fisioterapia que eu não conhecia e acho que tem muita gente aí de casa também não conhecia. Então, se você está passando por problemas como esse, vem até aqui a Funcional Fitness, liga aqui. Fala com a Aline, agenda a sua avaliação, nada de ficar sofrendo com dor com as coisas, eu sempre falo isso aqui no programa. Hoje tem muitos profissionais gabaritados para ajudar você a se livrar de dores, do que te incomoda, de problemas. E a Aline aqui é uma delas. Então, obrigada, Aline, pela entrevista, foi ótimo, adorei. Espero que você tenha gostado também, o pessoal de casa também. E a gente volta numa outra oportunidade para você mostrar mais coisas pra gente. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Imagina. Obrigada, viu, Tainá, por você servir aqui pra gente de modelo. Um beijo, pessoal.